Boa noite. O principal candidato à sucessão de Theresa May no governo britânico está em maus lençóis. Seja bem-vindo ao Euronews Noite. Vamos contar-lhe tudo sobre o processo contra Boris Johnson, esta e outras notícias nos destaques de hoje. Boris Johnson tropeça a caminho da Downing Street. O antigo chefe da diplomacia britânica vai responder em tribunal por alegadamente ter mentido aos eleitores. Em Bruxelas, a Alemanha de Merkel insiste no nome de Manfred Weber para a chefia da Comissão Europeia, mas Emmanuel Macron não é da mesma opinião. Foi há 100 anos que se comprovou um aspecto importante da teoria da relatividade de Einstein. O local escolhido foi São Tomé e Príncipe. E no fim do jornal, não perca a entrevista exclusiva com António Zambujo e novidades sobre a digressão latino-americana, que começa esta quinta-feira no Chile. O favorito para suceder à primeira-ministra britânica, Boris Johnson, foi acusado de mentir durante a campanha que antecedeu o referendo sobre o Brexit. Depois deste processo, posto por um ativista, o antigo chefe da diplomacia de Londres vai ter de responder em tribunal. O principal candidato à liderança do Partido Conservador no Reino Unido, Boris Johnson, foi ordenado a comparecer perante um tribunal. Johnson é acusado de conduta imprópria no exercício de um cargo público. Em causa estão alegações segundo as quais Johnson teria mentido ao afirmar que o Reino Unido envia 350 milhões de libras para a União Europeia todas as semanas. A afirmação foi um dos principais slogans políticos da campanha a favor do Brexit em 2016. No entanto, há quem diga que isto não é um problema. Não penso que vai afetar as hipóteses de Boris se tornar o novo líder dos conservadores. Ele é de longe o melhor qualificado. Ele pode conseguir votos entre os trabalhistas em Londres. É uma figura carismática e acredita em sair da União Europeia. As pessoas reconhecem que se trata de utilizar o sistema legal para efeitos políticos. Usar os tribunais para fazer política é um erro. Permitir que este caso avance é fazer política com a justiça, o que é um grave erro. Johnson enfrenta 3 alegações de conduta imprópria no exercício de um cargo público. 2 remontam à campanha anterior ao referendo de 2016. A terceira diz respeito à campanha antes das eleições gerais de 2017. Os escoceses podem regressar às urnas antes de 2021 para se pronunciarem de novo sobre a possível independência. A primeira-ministra Nicola Sturgeon publicou legislação que abre caminho a um novo referendo. Em pano de fundo está a incerteza gerada pelo Brexit. A saída do Reino Unido conta com uma grande oposição na Escócia. O governo nacionalista escocês deu esta quarta-feira o primeiro passo com vista à organização de um novo referendo sobre a independência da Escócia. A proposta de lei, publicada por iniciativa da primeira-ministra Nicola Sturgeon, não define uma data precisa para o referendo. Segundo a primeira-ministra, o objetivo seria dar aos escoceses a oportunidade de escolherem se querem tornar o país numa nação europeia independente, em vez de sofrerem os efeitos de um futuro determinado pelo Brexit. Antes, Sturgeon havia afirmado pretender realizar um novo referendo antes do fim do presente mandato, que termina em 2021. Tal como aconteceu em 2014, este referendo teria que ser autorizado pelo governo britânico em Westminster. Em 2014, o não à independência venceu com 55% dos votos contra 45% a favor da independência. Manfred Weber é o nome que a Alemanha de Angela Merkel quer ver à frente da Comissão Europeia, seguindo o princípio do Spitzenkandidat, ou seja, dos candidatos apontados pelos grupos do Parlamento Europeu. Mas entre os governos da Europa há falta de consenso. O presidente francês Emmanuel Macron quer outra solução. Há desacordo entre França e Alemanha sobre quem deverá ser o próximo presidente da Comissão Europeia. Apesar do clima ser positivo entre os líderes durante a cimeira do Bloco Forte Europeu em Bruxelas, as duas potências parecem não estar em sintonia quanto a quem deve assumir os principais cargos nas mais importantes instâncias europeias. A chave é as pessoas que assumirão os cargos mais sensíveis partilharem o projeto e serem as mais carismáticas, inventivas e competentes. Esta noite concluímos que não havia automaticidade em relação ao Spitzenkandidat.
Mas a chanceler Angela Merkel é a favor do chamado Spitzenkandidat, que empurra um candidato do maior grupo no Parlamento para a liderança. Merkel terá tido dificuldade em aceitar o não de Macron ao legislador alemão de centro-direita Manfred Weber, que ela apoia. É evidente que o grupo do Partido Popular Europeu e dos Democratas Europeus continua a ser o grupo mais forte do Parlamento Europeu, mas, ao mesmo tempo, é claro que também não há maioria no Parlamento Europeu e cada um tem de decidir por si. Concordámos que não chegaríamos a uma decisão nesta sessão. Donald Tusk, no rescaldo das eleições da semana passada, lembrava as questões principais nesta corrida. Não tenho dúvidas que uma das razões pelas quais as pessoas votaram maioritariamente em formações pró-europeias se deve também ao Brexit. Os europeus tiram as suas conclusões baseadas na forma como veem o que o Brexit significa na prática. O Brexit tem sido uma vacina contra a propaganda anti-União Europeia e contra as notícias falsas. O braço de ferro sobre quem deve assumir os cargos mais importantes na União Europeia está longe de terminar, ainda que Tusk espere propor um novo nome para cada cargo em junho e tê-los aprovados pelo novo Parlamento Europeu em julho. E há mais um episódio na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A Huawei pede aos tribunais norte-americanos que anulem a proibição da compra dos equipamentos da marca. O gigante chinês diz que está a ser vítima de perseguição. A Huawei pediu à Justiça dos Estados Unidos que declare inconstitucional a proibição de que as agências governamentais norte-americanas e as empresas comprem os seus produtos. O anúncio foi feito pelo responsável jurídico da empresa chinesa. Os políticos dos Estados Unidos estão a usar a força de uma nação inteira para perseguirem uma empresa privada. Estão a usar todas as ferramentas, incluindo as legislativas, administrativas e os canais diplomáticos. Querem afastar-nos do negócio. A Huawei sofreu um duro golpe quando há 2 semanas os Estados Unidos a incluíram numa lista negra, impedindo as empresas de fazerem negócios com ela. Mas os ataques contra o gigante das telecomunicações chinês já tinham começado há vários meses no âmbito da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Outro desenvolvimento desta guerra comercial é que a China se prepara para usar uma nova arma. Ameaça agora limitar a exportação de certas substâncias raras de que é o maior produtor mundial. A China pode estar a preparar-se para limitar a exportação de metais raros para os Estados Unidos. Os jornais do regime dão a entender que esta deve ser a jogada de contra-ataque de Pequim na guerra comercial com Washington. Esta possibilidade já tinha ganhado força depois de o presidente chinês ter visitado na semana passada uma zona de extração. A China é o maior produtor mundial de metais raros. No ano passado, assegurou 78% da produção mundial. O resto ficou a cargo de países como Myanmar, Austrália e Estados Unidos. Cerca de 80% das importações de metais raros feitas pelos Estados Unidos têm como fornecedor a China. Estes recursos minerais ficaram de fora da lista de bens a que a administração Trump impôs tarifas. Os metais raros são essenciais para o fabrico de computadores, smartphones, veículos elétricos e equipamento militar. Esta não seria a primeira vez que a China tiraria partido da posição dominante. Em 2010, proibiu a exportação de metais raros para o Japão, por este país ter detido um capitão chinês de um barco de pesca. Antigas estrelas da Fórmula 1 como Nelson Piquet e Alain Prost, o atual campeão Lewis Hamilton ou ainda o ídolo do cinema e antigo governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger foram algumas das personalidades que marcaram presença no funeral de Niki Lauda. O austríaco, tricampeão mundial e uma das maiores figuras de sempre do automobilismo, foi a sepultar em Viena. Milhares de pessoas esperaram à chuva para um último adeus a Niki Lauda. Entre anónimos e figuras públicas, o tricampeão de Fórmula 1 voltou a mobilizar multidões que compareceram ao funeral em Viena.
As cerimónias fúnebres decorreram esta quarta-feira, 9 dias depois da morte do piloto, na sequência de uma falência renal. Niki Lauda tinha 70 anos e uma carreira pontuada por 3 grandes prémios e um aparatoso acidente que lhe deixou marcas para a vida, mas não apagou a determinação para vencer sobre 4 rodas. Fez agora 100 anos que o físico Arthur Eddington fez uma experiência que comprovou que Einstein estava certo. O local escolhido foi a Ilha do Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. O centenário está a ser comemorado no país. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também participou e viu as estrelas no Príncipe. Vamos então recordar que experiência foi essa. 100 anos, sem refutação. A teoria da relatividade de Albert Einstein foi comprovada há um século. O físico alemão ofereceu ao mundo uma nova visão do universo, do conceito de gravitação e da noção espaço-tempo. Foi um momento histórico que revolucionou a comunidade científica e marcou o pós-Primeira Guerra Mundial. Em 1919, a Ilha do Príncipe, em São Tomé, ficou para a história e foi um local fundamental para validar o encurvamento gravitacional da luz. Massa, nesse caso específico, o Sol. Einstein desenvolveu uma teoria em que o espaço era como um trampolim, onde o peso forma cavidades que atraem outros objetos presentes. O mesmo aconteceria com o Sol, mas era preciso fazer uma observação durante um eclipse solar. Sem a presença do Sol, isto é, numa altura em que a luz das estrelas chega até nós, sem passar junto ao bordo do Sol, não é? Percebe-se se as estrelas estão na mesma posição ou não. Einstein envia expedições de astrónomos para a Ilha do Príncipe e para o Brasil, 2 pontos do globo onde um eclipse previsto para 29 de maio seria total. Dia 29 de maio, um astrónomo inglês, Arthur Eddington, fez uma experiência fundamental no Príncipe. Ele observou a eclipse total do Sol para tentar perceber o que é que acontecia às estrelas à sua volta, que ficam por trás. E viu que essas estrelas deslocavam-se. Sem a luminosidade do Sol, os cientistas conseguiram observar o desvio da luz sob a influência da força da gravidade. A teoria de Einstein da relatividade geral é fabulosa porque foi provada há 100 anos e não mudou. É a mesma teoria há 100 anos. E à medida que o tempo vai progredindo, à medida que o tempo vai passando, há novos testes, há novas maneiras de testar a teoria e a teoria mantém-se consistente. Não se consegue abalar, não se consegue mudar esta teoria. Uma teoria inabalável de um cientista que conseguiu um sucesso glorioso e para quem o céu nunca foi o limite. Santiago do Chile, esta quinta-feira, é a primeira paragem da digressão pela América Latina de um dos músicos portugueses mais falados do momento, António Zambujo. Antes de embarcar nesta aventura, deu também concertos em França e Portugal. O Francisco Marcos falou com ele antes do concerto na Ópera de Lyon. António Zambujo vai andar em digressão pela América Latina. Depois de já ter deixado marca no Brasil, onde regressa uma vez mais, o músico português estreia-se em Santiago do Chile e tem ainda escalas na Argentina e na Colômbia. Na bagagem, Zambujo leva o álbum do avesso e uma colaboração com a premiada chilena Mon Laferte. Ela é uma grande cantora, essencialmente é por isso, não é? Eu gostei muito da voz dela e achei que se enquadrava perfeitamente naquela canção. Escrita pelo uruguaio Jorge Drexler, Madeira de Deriva vai ter em breve o devido videoclipe. Não é a primeira vez que Zambujo arrisca no espanhol. Sempre gostei muito das línguas latinas, principalmente o português, o espanhol. Já tinha gravado em francês também uma música do Serge Gainsbourg. Gosto muito da língua italiana, apesar de ainda não ter gravado, mas já cantei alguns clássicos assim, antigos, entre amigos. E gosto de explorar isso, gosto de explorar outras línguas também, de explorar a sonoridade das línguas. E acho que as nossas são fantásticas para serem cantadas, são muito musicais. António Zambujo passou há pouco pelo palco da Ópera de Lyon, perante uma plateia cheia, com uma larga maioria francesa. Acabou ovacionado de pé. Sabes que a música tem uma linguagem universal, não é?
apesar de não entenderem muitas vezes os poemas, as pessoas reagem sempre muito bem e gostam daquilo que nós apresentamos. Até agora tem sido assim. Eu espero que se mantenha. António Zambujo nasceu em Beja, cresceu com o canto alentejano, arriscou no fado, hoje em dia anda pelo mundo a absorver influências e a experimentar novas sonoridades, sempre com a música portuguesa na base. Este ano, a reboque do Festival Fado, o alentejano chega também aos palcos do Chile, da Argentina e da Colômbia. E é assim com a música de António Zambujo que nos despedimos. Continuo com a Euronews. Pode seguir-nos aqui no nosso site euronews.com e nas redes sociais.